Muitas vezes eu escuto ou acabo lendo o pessoal dizendo ou escrevendo que o governo não vai abandonar as mulheres, né? Que a sociedade ela é completamente misândrica, é completamente ginocêntrica e o governo está lotado de um bando de escravoceta. E eu, assim como eu já vi o Newman também falar a mesma coisa que eu, disse o seguinte: não, cara, o governo não está do lado dos homens ou do lado das mulheres. O governo ele está do lado dele mesmo. Esse que é o detalhe. Se o governo se beneficiar de ficar apoiando os homens, eu odeio usar essa palavra, mas empoderando os homens, o governo vai fazer isso. Se o governo se beneficiar apoiando e empoderando as mulheres, ele vai fazer isso. Agora a questão é a seguinte, logicamente, nessa experiência, principalmente do voto universal no século XX, o que aconteceu foi que o governo ele saiu empoderando cada vez mais as mulheres, porque lógico, as mulheres naturalmente elas são mais esquerdistas. Elas valorizam mais o conforto, a segurança do que a liberdade. As mulheres são esquerdistas naturais, então é fácil de colocar elas para defender socialismo e até mesmo comunismo. Mas tem uma coisa que eu já falei já em alguns vídeos, várias vezes e nos podcasts também, que é o seguinte: a mulher ela não tem poder próprio. O poder dela vem de quem ela se relaciona. Basicamente, a forma mais natural da mulher, e talvez a única forma, porque mesmo nessa época de mulheres carreiristas, elas não chegam no topo da política, não chegam no topo das empresas, e agora com o Me Too, que os homens eles estão abandonando elas, eles estão parando de treinar e orientar as colegas mulheres no ambiente de trabalho, elas estão desesperadas, porque meu Deus, como é que elas vão ter essa ascensão corporativa, essa ascensão nas empresas? Mas enfim, o poder delas, até hoje e durante a maior parte da história da humanidade, veio do quê? Veio das pessoas com quem ela se relaciona, principalmente casamento e filhos. A gente está vendo que na geração Y, mulherada abriu mão de arranjar marido. Na verdade, a quantidade de mãe solteira é absurda. Então, tá, beleza, ela vai ter o relacionamento do filho, de um filho que é filho de mãe solteira, que é dependente dela e não vai ter um bom desempenho na sociedade e vai ser dependente do Estado, assim como a mãe. Então, cadê o poder? Cadê o empoderamento nesse caso? Então, a hora que as mulheres disseram não para a família, não para o marido, não para filhos, elas basicamente abriram mão completamente do poder delas. E o governo ele sabe disso. Os governos, né, dos países ocidentais eles sabem disso. Os caras têm acesso a todos os números da Receita Federal de cada país. Eles têm acesso a todos os números de, por exemplo, de estatísticas, como por exemplo o IBGE de cada um dos países. Eles sabem o quanto as mulheres contribuem para o financiamento público ali do governo e eles sabem o quanto que os homens contribuem. Eles sabem quando que a taxa de natalidade deixou de ser sustentável. Então imagina um país que nem o Brasil, onde provavelmente os homens pagam 70, 80% de todos os impostos. E daí tu tem também o fato que as mulheres desde 2010 elas não estão tendo uma quantidade de filhos suficiente para manter o Estado. Desde 2010 a taxa de natalidade caiu para menos de 2 filhos por mulher e agora, 8 anos depois, já está em 1,7. Então, por que o governo vai ficar defendendo e empoderando as mulheres? Eles já fizeram durante décadas o que eles queriam. Eles usaram o voto feminino para aumentar o tamanho do Estado, tornar o Estado, a sociedade cada vez mais socialista. E agora chegou aquele ponto que não é mais necessário, não tem mais por que eles ficarem empoderando as mulheres e defendendo os interesses delas. Então, gradativamente, vocês vão ver o governo começar a abandonar as mulheres. Começar a se importar cada vez menos com as políticas públicas assim voltadas para as mulheres, querer igualar a aposentadoria delas com a aposentadoria dos homens, pode ver até essa iniciativa de acabar com o Ministério do Trabalho aqui no Brasil, podem acabar tirando também aqueles direitos extras que as mulheres tinham na CLT, ou talvez até igualar, colocar uma licença paternidade também para o homem também. Pode acontecer um monte de coisa mirabolante. E eu sempre falo a respeito do lag cultural, né, que a Europa estaria uns 15 anos à nossa frente, os Estados Unidos uns 10 anos à nossa frente, o Japão uns 20 anos. E nesses outros países tu já começa a ver umas medidas do governo cortando o benefício feminino. Principalmente um, que é o caso da Previdência. Tem muitos países na Europa que as mulheres agora elas estão sendo obrigadas a se aposentar com a mesma idade que os homens. E agora a gente tem que ficar de olho, porque a gente vai ter um governo de reformas
e espera vir de novo essa discussão a respeito da reforma da Previdência, que já tinha ocorrido lá em 2015, e vamos ver muito bem o que a Joyce Hasselman, todas essas outras mulheres da direita do PSL que foram eleitas, vamos ver bem qual vai ser a postura delas a hora que for começar a se discutir dessas reformas, a hora que for a hora de tirar a fatiazinha do bolo delas. Mas enfim, o tema desse vídeo é a respeito de como o governo ele vai parar de ficar apoiando as mulheres, o governo ele vai abandonar as mulheres, tirando exemplos de outros países. Então tem 2 artigos aqui realmente engraçados se tu parar pra pensar, se tu tem um certo humor negro, mas vamos começar a jornada aqui. Eu aposto que alguns parágrafos aqui vão ser bem divertidos de ler. O primeiro artigo aqui do Independent, do Reino Unido. Mulheres são direcionadas a se auto-machucar, né, a self-harm, e a ter pensamentos suicidas depois de uma mudança na idade de aposentadoria que foi cruel. Detalhe, não é tão igualando a idade de aposentadoria das mulheres com dos homens, e isso, meu Deus, é um absurdo. Ó, os ministros são acusados de uma falha indefesável, imperdoável de informar as mulheres a respeito dessa mudança. Detalhe, essa mudança já foi informada na década de 90, é agora que eles estão implementando. As estatísticas mostram centenas de mulheres machucando a si mesmas por causa do estresse e as dificuldades causadas pela mudança nessas pensões da aposentadoria. Milhares de mulheres nos seus 50 e nos seus 60 anos de idade foram deixadas como destitutas conforme as mudanças na idade de aposentadoria deixou grandes buracos nas suas finanças, com as mais graves afetadas levando a se machucar a si mesmas e contemplar suicídio. Os ministros eles foram chamados para tomar uma ação. E as pesquisas mostram que o aumento da idade de aposentadoria da mulher de 60 para 66 anos e a falta de informação a respeito dessa mudança, novamente, vamos ver como mulher se interessa por política, né? Se interessa por economia, deixou um efeito detrimental em muitas mulheres que nasceram na década de 50. Em torno de 2,6 milhões de mulheres foram afetadas pela lei que em 2011 foi planejada, foi push forward para aumentar a idade de aposentadoria, tornando igual a idade de aposentadoria dos homens. Mas muitas mulheres não foram informadas a respeito disso. Não lê jornal, não vê TV, não acompanha as notícias, não acompanha a política. Os resultados de uma pesquisa tomada pela Charity, pela instituição de caridade, O Silêncio do Suicídio, mostrou que metade das 873 pessoas que responderam machucaram a si mesmas. Não sei o que elas fizeram, o que é esse self-harm, tá ligado? Não entrar em detalhes. Por causa do estresse e as dificuldades causadas pela mudança pela reforma das pensões, da aposentadoria. Uma grande fatia, 46%, também alegaram que estão tendo pensamentos suicidas. Olha só, cara, a hora que tu tem que colocar a mulher para ter a igualdade com o homem, ela começa a pensar em se matar. Realmente elas querem igualdade, né? Como um resultado direto na mudança das pensões, com 70 mulheres dizendo que elas tentaram tirar a própria vida. O número de mulheres afetadas, uma grande quantidade de mulheres afetadas mandaram cartas para o Independent. O Independent é meio esquerdinha, é um jornal meio esquerdinha lá do Reino Unido, mas não é tão ruim quanto o The Guardian. Com uma dessas mulheres que mandou a carta dizendo que ela foi sistematicamente roubada de 6 anos da pensão dela sem nenhuma informação a respeito da mudança, da alteração na idade de aposentadoria. Lógico, ninguém avisou. Outra mulher, blá blá blá, não vou falar o nome dela, que descobriu sobre a mudança quando ela estava em torno dos 59 anos, quer dizer, faltava 1 ano para ela se aposentar, achava que já ia ter o finalzinho de vida mansa. Ela diz que ela agora está tendo que reduzir as compras de mercado, né? Faltar dinheiro para comida, para pagar as contas da casa. E pensou a respeito de tirar a própria vida. Eu trabalhei a minha vida inteira, paguei durante 40 anos as contribuições lá para a previdência delas,
e agora eu me sinto como se eu fosse um ferro velho, disse a mulher de 63 anos. Então é lógico, tem outro detalhe aí no meio também, né, cara? O governo ele vai começar a fazer essas reformas, como fez ali no Reino Unido, e a hora que a mulherada começar a reclamar, o governo não vai dar a mínima, ele vai ter as estatísticas dessas mulheres e vai ver, por exemplo, a taxa de natalidade. Aqui, a gente ainda teve uns baby boomers que se reproduziram bastante, nos Estados Unidos também. Agora, esse pessoal, depois da Segunda Guerra da Europa, eles não se reproduziram tanto. Isso a gente até aprendeu isso no nosso ensino médio aqui no Brasil. Aí vamos ver aqui a próxima. Eu estava num lugar quando eu me divorciei de um longo casamento. Então veja bem, se ela não tivesse se divorciado, talvez ela não tivesse passando uns perrengues agora na aposentadoria. O meu marido era 3 anos mais velho e daí ele pôde pegar os benefícios de pensão dele. Agora eu vou ter que esperar mais 6 anos pela minha pensão. Ela estava com um cara mais velho, esse cara se aposentou, aí ela se divorciou dele e agora ela vai ter que esperar mais tempo para a pensão dela. Para quem não sabe também, nesses países Reino Unido, Estados Unidos, a mulher também ela tem direito à pensão do cara. Eu quero contribuir para a sociedade. Mentira! Mas eu não consigo fazer o trabalho que eu fazia quando eu abandonei a universidade. Quando eu saí da universidade, né? Se formou, não abandonou. Eu fiz várias entrevistas, mas eu não consegui nenhum emprego. Ninguém quer ninguém quer você quando você está na minha idade. A mulher aí de 50 a 60 anos falando. Os únicos empregos que são oferecidos para mim são empregos de meio período. Olha, pelo menos lá na Europa o pessoal tem a oportunidade de trabalhar meio período. Então não tem como eu ficar numa situação melhor. Eu não tenho dinheiro suficiente para pagar a comida e eu preciso pagar as contas da casa. Eu usei o Food Bank algumas vezes. Food Bank são esses programas assistencialistas para... Eu não sei se eles devem dar algum carnezinho para a pessoa comprar comida, alguma coisa assim. E a maior parte das vezes eu sinto que não vale a pena estar lá. Eu penso em matar a mim mesma. Ai, gente. Estatísticas informadas por uma resposta pela pergunta que foi para o parlamento no último mês mostraram que a equipe do governo responsável por lidar com essas reclamações estava lidando com 3.214 reclamações de mulheres nascidas na década de 50 e todas essas reclamações a respeito dessa mudança na idade de aposentadoria. O Comitê de Desigualdade da Aposentadoria para as Mulheres criou um evento para membros privados para tentar fazer uma mudança na lei, push um bill, para fazer o governo revisar essas mudanças na aposentadoria por causa das mulheres que estão, ou caso o governo não faça isso, as mulheres vão estar em situação de desvantagem por causa das mudanças. Olha, culpa delas se elas não quiseram se preparar, entendeu? A decisão foi delas, falta de planejamento. Caroline Harris, Labour MP. MP é como se fossem os deputados lá do Reino Unido. A mulher que lidera esse comitê disse que as informações que esse comitê conseguiram informam que as mulheres estão desesperadas e em muitos casos destitutas. Não passa um dia que eu não escute pelo menos uma mulher dizendo a mesma coisa, que ela está desesperada e destituta. Elas planejaram as suas finanças. Olha, cara, se elas planejaram, elas iam estar informadas a respeito disso. Elas planejaram se aposentar. Elas tinham empregos que elas não conseguiam fazer fisicamente após uma certa idade. Então, ó, de novo aí a mentira da igualdade, né? A mulher ela quer igualdade enquanto está beneficiando ela. A hora que não está beneficiando ela a igualdade, aí ela quer uma colherinha de chá do governo. Mas elas continuaram nesse emprego aguentando até elas chegarem aos 60 anos de idade. Sinto muito, cara, veio a reforma. É uma das questões mais importantes que chegam à minha atenção. Não só dos meus constituintes, nesse caso os cidadãos do Reino Unido, mas das mulheres de todo o mundo. Porque você tem mulheres em outros países do mundo que também são britânicas, tá? Grandes coisas.
É uma questão mais importante que o Brexit no meu escritório. É uma questão mais importante que qualquer outra coisa. Resumindo, olha aquele detalhe, né? Quando a questão é o privilégio das mulheres, os privilégios femininos delas, isso tem que ser colocado acima de tudo. Acima das questões econômicas, das questões políticas do teu país. Quer dizer, o caso do Reino Unido querer se separar da União Europeia e se tornar independente novamente, isso não é tão importante. O importante é a pensãozinha das mulheres, as mulheres que ficaram lá. Mulher precisa de homem que nem peixe, precisa de bicicleta, igualdade, igualdade, homem não serve pra nada. É só pegar e igualar a idade de aposentadoria das mulheres com a dos homens que elas se desesperam, elas começam a pensar até se matar. Aí ela continua aqui, o que realmente me assusta é quantas pessoas não sabem que elas não vão receber a aposentadoria delas. Quer dizer, tem mais mulheres ali no Reino Unido, além dessas que estão chegando aos 60 anos agora, que também não sabiam a respeito disso. Para depois descobrir que não vão receber nada. É chocante, é aterrorizante. Não, vão receber, só que vão receber mais tarde. Aí a outra mulher aqui, que era a chefe daquela organização, lá o Silêncio do Suicídio, ela diz: para muitas mulheres não vem informação nenhuma, ou quase nenhuma notícia. Cara, ou vem informação ou não vem informação. Os arranjos financeiros que elas planejaram, que elas definiram para toda a vida de trabalhos dela, não contam mais, não valem mais. Sinto muito, cara. O negócio foi informado há quase 10 anos atrás. Não é nenhuma surpresa que agora mulheres que estão sendo deixadas numa situação absoluta de tortura, não sabendo o que fazer. Isso é imperdoável e a maior das crueldades. As necessidades delas não foram levadas em consideração. Essas mulheres pagaram para o fundo e contaram com os governos para que os governos fossem cuidar delas mais tarde e dar de volta para elas quando elas estivessem naquele momento da vida em que elas precisam mais. E quando elas finalmente teriam condições de reduzir um pouco a velocidade e descansar mais. Isso é um escândalo. Sabe o que me veio agora à mente? Veio aquela frase daquela velhinha que apareceu num programa do Reino Unido dizendo que o feminismo ele é ótimo para mulher que tem menos de 30, né? Quer dizer, para a mulher que tem menos de 30, o feminismo é ótimo. Começa a passar dos 30, começa a perder a aparência física, começa a perder fertilidade, chega na menopausa, começa a perder capacidade física. Aí, meu Deus, aí o feminismo não serve mais, tá ligado? Só que olha só que engraçado, né? Em outras eras, essas mulheres elas iam ter o apoio do marido, né? A hora que não tem mais maridão, muitas dessas aí são divorciadas. Quem que é o maridão para quem elas vão pedir ajuda? O governo. Aquele maridão que quando chega nesse momento crítico não dá a mínima para elas. O Departamento de Trabalho e das Pensões das Aposentadorias informou: a decisão para igualar a idade de aposentadoria entre homens e mulheres foi tomada 20 anos atrás e visa o longo caminho que já deveria ter sido colocado em prática em direção à igualdade de gênero. Nós todos estamos vivendo consideravelmente mais do que quando as pensões foram introduzidas, quando a aposentadoria política lá foi introduzida. Nós temos que ajustar a idade de aposentadoria para garantir a sustentabilidade do sistema agora e para as gerações futuras. Cara, isso é exatamente o mesmo tipo de discurso que vai ocorrer aqui no Brasil. E da mesma forma que aconteceu no Reino Unido, pode ter certeza que quando isso acontecer aqui, toda mulherada, cara, não importa se é de esquerda ou se é de direita, elas vão tudo cacarejar. Nós avaliamos profundamente as opções para igualar a idade de aposentadoria, escutando todos os the concerns, não seria bem reclamações, concerns é tipo as questões que as pessoas consideram importantes. Como resultado, nós gastamos 1,5 bilhão de pounds, que seria a libra lá do Reino Unido, para garantir que ninguém iria chegar na idade de aposentadoria com além de 18 meses de atraso do que havia sido definido em 95. Então essa mudança
Ela não foi assim do nada, não foi simplesmente, agora a mulherada estava se aposentando até os 60, agora vai começar a se aposentar aos 66. Quer dizer, o negócio foi gradativo. Eles foram aumentando de pouco em pouco a cidade. Só que, novamente, a mulherada alegando que não sabia. E olha só o detalhe, né? O governo ainda foi benevolente, torrando 1,1 bilhões de libras para tornar ainda essa transição um pouco mais suave. Só que ainda assim não foi o suficiente, tá ligado? A mulherada quis machucar a si mesmas e tentar se suicidar. Então, esse é o primeiro artigo desse tema do por que, que o Estado ele vai abandonar as mulheres e por que, que o Estado não dá a mínima. Vamos agora para o segundo. Agora o segundo artigo aqui também, se mantendo no tema, esse daqui é mais engraçado ainda. Eu tô parecendo um sádico agora, eu tô me divertindo muito analisando esses dois artigos. Mas é justiça divina, cara. Aqui da BBC. Mulheres acima de 34 anos estão sendo recusadas ao tratamento de fertilização in vitro. Aí na foto aqui a guria com 38 anos, ela tá planejando mudar de idade, porque mudar de endereço, porque ela tá velha demais para receber o tratamento na área onde ela mora, na região onde ela mora. Por quê? Porque no Reino Unido eles têm também um SUS, que nem aqui no Brasil. E daí no caso, o que estava acontecendo? Mulherada deixando para procurar marido, para procurar para alguém para se casar e fazer filho muito tarde. E daí toda essa conta do tratamento de fertilização in vitro estava indo para o governo e o governo lá está começando a cortar. E o mais engraçado é o seguinte, ao invés de soltar uma notícia nacional assim, ó, agora tudo quanto é departamento ali da saúde pública vai parar de financiar o negócio. Não, foi sendo diferente, assim, tais regiões assim era até os 36 anos, tais regiões até os 38, tais regiões até os 34 anos, e daí a mulher aqui para poder usar esse sistema estava pensando até mudar de endereço para poder tentar fazer o tratamento nessa outra região. Bem-vinda à saúde pública socialista. Vamos continuar aqui, ó. Mulheres de 34 anos e acima de 34 anos estão sendo recusadas automaticamente ao tratamento de fertilização in vitro do NHS, que é o Departamento de Saúde lá, em 12 áreas da Inglaterra. Aí aqui, ó. O tratamento de fertilização in vitro deveria ser oferecido para as mulheres até a idade de 42 anos. Mano, mulher de 40, 41, 42 anos tentando ter filho. Só que isso daí era a guideline, a orientação anterior, né? Mas agora as estatísticas mostram que em torno de 80% das áreas não estão mais fazendo isso. O grupo de campanha da igualdade de fertilidade, quer dizer, cara, até nisso a mulherada é socialista, porra. Isso penaliza as mulheres que demoram mais tempo para encontrar um parceiro. Não, vamos lá. Vamos tirar o band-aid e vamos falar sério agora. A mulher tá querendo ter a cara de pau de dizer que ela tá lá com quase 40 anos de idade e ela tava demorando para encontrar um parceiro. Mano, qualquer guria de 20 a 25 anos, se ela quiser arranjar um parceiro, ela consegue. Ela não arranjou porque ou ela não queria saber de parceiro nenhum, ou os caras com quem ela se relacionou não eram bons o suficiente. O cara não era alfa o suficiente, o cara não era aquele nota 9, nota 10, milionário, entendeu? O secretário de saúde, Matt Hankett, disse que isso é um ban, é um banimento e que isso não é aceitável. Alegando aqui que casais no país de Gales e na Escócia recebem o tratamento de fertilização in vitro até que eles tenham 42 anos, desde que alguns critérios sejam atendidos, mas ninguém falou aqui quais que eram os critérios. Aí a mulher da foto aqui de 38 anos aqui, ela falou que ela estava pensando até a respeito de mudar de endereço para outra área, para tentar fazer o tratamento em outra área. Só que daí ela foi informada pela representante lá do sistema de saúde dessa outra área que ela não estava na idade, que a idade máxima era 34 anos e ela está com 38. Aí ela fala assim, isso é injusto porque eu não tô over the hill. Over the hill seria assim, encalhada, eu não tô passada, tá ligado? 38 anos a mulher tá falando isso. Para dizer que mulheres acima dos 35 anos não podem mais ter filhos, isso é ridículo. O detalhe é o seguinte, cara, se ela tivesse dinheiro e tivesse planejado mesmo, ela poderia fazer isso numa clínica particular.
Só que não, a questão aqui que não está sendo levantada é que não. Ela quer ter esse tratamento porque ela demorou demais para tentar arranjar alguém, para finalmente decidir ter filho, e ela quer ter dinheiro público para isso. Aí ela só começou a fazer o teste agora para poder fazer esse tratamento quando ela tinha com 34 anos. E novamente aqui ela vem dizer assim que o mais irritante disso é que ela não foi informada a respeito da idade limite com antecedência. É a mesma coisa da questão da aposentadoria. E o que tu vai esperar também num sistema público? Eu gostaria de ter sabido, ter sido informada a respeito disso quando eu era mais jovem, mas lógico, ela não estava querendo ser informada a respeito disso quando ela era mais jovem. Aí aqui, continuando aqui, as normas de um representante ali da parte da saúde disse que mulheres com menos de 40 anos elas deveriam receber 3 ciclos de fertilização in vitro. Os ciclos eu acho que são as tentativas. E as mulheres entre 40 e 42, um ciclo. Legal, vamos ter uns bebezinhos com síndrome de Down. E daí aqui analisando também os grupos ali de 195 clínicas, 7 delas já pararam de oferecer tratamento de fertilização in vitro usando esse SUS ali do Reino Unido completamente. Outros 12 estão negando o tratamento para mulheres com mais de 34 anos e para as mulheres com menos de 34 anos está oferecendo só um ciclo. Então, ó, novamente eu falei, o Estado e não só o Estado, as empresas também vão começar a abandonar as mulheres. Outros 85 grupos clínicos, que são 43% do total, cortaram todo o tratamento de fertilização in vitro para mulheres acima de 39. E a secretária da saúde, o secretário da saúde aqui, Matt Hancock, já vamos dizer que é um cucão, disse que essas restrições não são aceitáveis. As decisões sobre os tratamentos que são disponíveis para pessoas têm que ser levadas em consideração e têm que ser feitos levando em consideração as necessidades clínicas dessas pessoas. É por isso que nós temos normas em primeiro lugar. Isso é para prover o padrão de tratamento que o país espera. Aí aqui, ó, o Colégio Real de Obstetras e Ginecologistas, eles culpam a falta de orçamento público do governo para tratar essa questão. E o cara diz aqui, eu estou muito preocupado que as mulheres e os parceiros dessas mulheres agora, eles estão indo em direção de clínicas particulares para o tratamento e que o tratamento é muito caro. Aí outra integrante aqui, Sarah Norcross, que é a representante do negócio de igualdade e infertilidade, disse que o programa penaliza as mulheres que demoram mais tempo para encontrar um parceiro e também coloca elas numa situação financeira perigosa. Ah, meu Deus, gente, desculpa. Coloca elas numa situação financeira perigosa justamente quando elas estão tentando ter filhos. Tipo, por que tu vai tentar ter filhos com quase 40 anos de idade, cara? Aí aqui, o outro dizendo aqui que 30 desses grupos de clínicas cortaram os programas de fertilidade desse SUS do Reino Unido também. E que muitas dessas clínicas elas estão definindo os seus próprios critérios, ligando simplesmente o foda-se para esse critério, os critérios, os padrões do governo, e eles estão definindo simplesmente o deles. E outros estão usando até 27% deles, estão usando o índice de massa corporal para determinar se um casal ele pode chegar nesse programa do governo, do fertilização in vitro, que usa esse financiamento do Estado. Porque, lógico, a gente já ouviu falar várias vezes que a mulher que está muito gorda, ela não consegue ter filhos, ela tem uma dificuldade para engravidar. Tem muitos casos da mulher que faz um regime e perde um monte de peso para conseguir engravidar. E aqui, continuando aqui, 8% deles estipulando que os homens também eles devem ter uma idade abaixo de 55 anos. Então, olha a diferença, né? Como é bom ser homem, né, cara? Pô, tu tem até os 55 anos para decidir se tu quer ser pai. Isso se tu quiser ser pai no sistema de hoje em dia, né? E aqui até mesmo o departamento lá do SUS do Reino Unido, ele falou que, no final das contas, essas decisões cabem até aos grupos clínicos, que devem decidir qual é a melhor forma de balancear os custos e as demandas que são impostas pelo SUS deles. Então não adianta o pessoal chegar assim e falar: ah não, o governo está dizendo que a gente tem esse direito, a gente tem esse direito e pronto. Não, cara. Se faltar financiamento público para isso,
tu não vai ter direito nenhum. Se as clínicas privadas que fazem parceria também não tiverem como absorver esse custo, tu não vai ter nada, cara. Agora, o mais engraçado aí é a ausência de responsabilidade, né, cara? Meu Deus do céu, cara, como é que pode a mulher chegar aos 38 anos, 40 anos de idade e simplesmente decidir, não, agora eu tô pronta pra me casar e ter filho? Metade da vida já passou. Fertilidade e aparência física já passou. Só que, novamente, que nem o caso ali da aposentadoria, a culpa não é delas, elas não foram informadas, quer dizer, passou a vida inteira sendo iê, feminismo, mulher carreirista, mulher independente, e daí agora começa o chororô. Então, como eu disse já no começo desse vídeo, cara, o governo ele vai abandonar a mulherada. Esquece, o governo vai abandonar a mulherada, as empresas vão abandonar a mulherada, e o detalhe é o seguinte: quem é que vai ser o capitão salva-puta que vai querer salvar elas? Quem é o cara que vai querer salvar uma mulher que já não tem aparência física, já não tem fertilidade, e em muitos casos aí tem essas mulheres também que estão com seus 40 anos de idade e elas têm aquelas dívidas de quando elas fizeram faculdade, porque nesses países não tem faculdade pública. E não só isso, cara, eu tô vendo bastante no YouTube também. A nova modinha é a mulherada acima de 30, do Reino Unido principalmente, não cheguei a ver nenhuma ainda dos Estados Unidos. Simplesmente elas estão fazendo um videozinho do YouTube dizendo que elas estão congelando o óvulo. Elas já estão com uns 35 anos de idade e elas estão congelando o óvulo, tentando arranjar algum beta provedor trouxa para casar o mais rápido possível, porque agora no finalzinho da vida delas, elas finalmente decidiram que querem casar e querem ter filho. No finalzinho, depois do final do segundo tempo, né? Quer dizer, na prorrogação. E daí tu pensa o seguinte, eu já falei a respeito dessas dívidas aí de universidade. E para congelar óvulo é caro, cara. É o quê? Uns 10 mil dólares, algo assim. Então imagina, quer dizer, já tem aquela dívida acadêmica, agora vai ter a dívida para congelar um óvulo para talvez ter um filho com síndrome de Down, um filho com autismos. O que o homem ganha nisso daí? Quem é o trouxa que vai aceitar um acordo desse, cara? No final das contas acaba que não tem, cara, né? Não é nem aquele detalhe que assim, o governo tá abandonando elas. É que o governo abandonando elas e as empresas abandonando elas, por causa do comportamento delas nos últimos anos, nas últimas décadas, não vai sobrar ninguém, cara. É simplesmente, é aquela coisa que eu falo sempre, né, cara? Vai curtir os dildos e os gatos, cara, porque é a única coisa que vai ter. E considerando que a mulher vive até uns 90, 100 anos hoje em dia, então imagina, elas estão chegando aí aos 40, sem maridão, sem filho, com um monte de dívida. Agora vai ter essa paulada do governo também aumentando a idade de aposentadoria, porque vamos ter igualdade. Então se prepara aí para ter o quê? 50, 60 anos de solidão. Só que assim, eu vou fazer mais uma piadinha de humor negro agora no final. A hora que falaram que, mas essas mulheres elas estão machucando a si mesmas por causa dessa mudança na idade de aposentadoria e estão tentando se suicidar, isso é um problema, isso é um escândalo, isso é muito cruel. Se tu parar pra pensar assim, olha, cara, não é tanto escândalo, não é tão cruel, na verdade é uma solução, porque pra cada uma que se suicidar, é menos uma pra receber o dinheiro da Previdência.